Olá, prezados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Fisiologia Humana e Comparada. O assunto de hoje será Fisiologia do Sistema Digestório, Nutrição, Obtenção do Alimento. Bom, pessoal, os organismos heterotróficos, como nós já conhecemos eles já há um certo tempo, mas só lembrando, refere-se àqueles seres vivos que não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, que é diferente dos autótrofos, que possuem essa capacidade, como os organismos fotossintetizantes. Então, os heterotróficos podem ser classificados de acordo com a maneira que obtêm sua nutrição, pessoal. Então, quais seriam essas categorias? Nós temos aqui, olha, os decompositores, eles absorvem nutrientes da matéria orgânica morta. Aí é o caso, por exemplo, dos fungos, que nós conhecemos muito bem, por causarem a decomposição de certos alimentos, tá? Tanto os fungos unicelulares quanto os fungos multicelulares, que são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica. E também nós temos aí nessa categoria de decompositores as bactérias, que também contribuem de forma significativa para o processo. Além disso, nós temos uma outra categoria, que é justamente dos organismos conhecidos como detritívoros, que são os organismos que alimentam-se ativamente de matéria orgânica morta. Então, aí nós temos alguns exemplos, como o caso das minhocas, tá? E também de alguns organismos como crustáceos. Uma outra categoria é formada pelos predadores, que seriam o quê? Animais que se alimentam de organismos vivos. Ou seja, diferente das outras categorias, esses animais eles precisam caçar o seu alimento, porque o seu alimento ainda está o quê? Vivo. Tá? Por esse motivo, esses animais são chamados de predadores. E assim tem-se uma outra categoria, chamada de herbívoros, que se alimentam de vegetais, tá? Aí, por exemplo, aqui, olha, nós temos um exemplo aqui dos caprinos, tá? E também nós temos aqui os equinos. E nós temos os carnívoros, como exemplos bem representativos dentro da categoria de predadores, pessoal, São os organismos que vão se alimentar de animais, que eles vão caçar. E aí nós temos, por exemplo, felinos, no caso aí de leões. Temos também morcegos, que são aí predadores geralmente de hábitos noturnos, como vocês podem estar observando. E nós também temos os onívoros, que são animais que se alimentam tanto de nutrientes de origem animal quanto de nutrientes de origem vegetal, pessoal. É o caso, por exemplo, da espécie humana. Então vamos trabalhar um pouco melhor cada uma dessas categorias. Então nós temos o seguinte, os herbívoros têm um alimento com baixo teor energético. Tá? Isso é uma particularidade do grupo. Então os herbívoros consomem uma vegetação que possui baixo conteúdo energético. Por isso, eles precisam consumir grandes quantidades de alimento, o que gasta, por sua vez, uma grande quantidade de seu tempo. Então, aqui nós temos exemplos de herbívoros, é o caso aí dos bovinos, e boa parte do tempo que esses animais têm é dedicado justamente ao ato de obter alimentos. Em relação aqui aos carnívoros, uma categoria aí muito interessante de consumidores. Os carnívoros precisam capturar as suas presas. Então, que nós temos o comportamento predatório de muitos carnívoros evoluiu para aumentar, ou maximizar as chances de capturarem as suas presas, algo essencial para a sua sobrevivência.
Então, por exemplo, nós temos o que? Olha, morcegos utilizam a ecolocalização, serpentes detectam a radiação infravermelha. O que mais nós temos? Além de adaptações para matar e ingerir a presa sem sofrer danos. Porque uma coisa muito importante é esses animais poderem caçar, tendo a garantia de que não vão morrer. Com certeza algo bastante relevante, né, pessoal? Então, olha, por exemplo, aqui, olha, para deglutir, né, ou seja, para engolir uma presa grande, uma cobra solta a mandíbula inferior de suas articulações com o crânio, tá? Então podemos observar aqui, né, é uma adaptação dos carnívoros. Nessa imagem aqui nós temos uma cobra do milho, é a espécie Elaphigutata. Então essa cobra ela pode ingerir presas grandes, né? Nesse caso aqui um camundongo deslocando a sua mandíbula. Isso facilita o processo aí de aquisição do alimento. Os vertebrados possuem dentes característicos. Então, olha só, pessoal, todos os dentes de mamíferos possuem a mesma estrutura geral, consistindo em 3 camadas. Isso, com certeza, é uma característica aí do processo evolutivo, tá? Então, nós temos, né, basicamente, né, um dente de mamífero possui 3 camadas, que é o esmalte. Como vocês podem estar observando aqui, olha, o esmalte aqui nessa parte superior. Nós também temos aqui, olha, a dentina, mais internamente. E por último aqui, olha, a polpa, né? Como vocês podem estar observando. Então isso aí é encontrado nos dentes aí dos vertebrados. Uma coisa assim bem interessante, né? Observar esse padrão aí da evolução. Se essa característica se manteve entre diferentes grupos zoológicos, provavelmente é porque de fato é uma estrutura que tem uma grande eficiência, né? E aumenta as chances do animal em poder manter ou garantir a sua sobrevivência. Aí, continuando, os dentes também são adaptados para a aquisição e o processamento inicial de tipos específicos de alimentos. Então, nós sabemos, né, que dependendo da anatomia que os dentes e a mandíbula apresentam, isso vai ser característico de determinado tipo de alimentação, pessoal. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos aqui, olha, que os animais tidos como omnívoros apresentam esse tipo aqui, olha, de dentição. Isso aqui é uma dentição humana, como vocês podem observar, né? Nós temos aqui, olha, os molares bem desenvolvidos, tá? Aqui, olha, em verde os molares, aqui, ó, bem desenvolvidos, tá? Nós temos aqui no caso de carnívoros, dentes que são bem desenvolvidos seriam aqui, olha, os caninos, tá? Então, os carnívoros possuem um dente canino bastante aumentado para prender, matar e rasgar a sua presa. São animais que caçam, né, outros animais. Então, para aumentar a eficiência da caçada, eles precisam ter uma dentição adaptada justamente para a captura, tá, da sua presa. E aqui, por último, nós temos aqui uma dentição de herbívoro, tá? Então, como vocês podem observar aqui, olha, no destaque, olha, os herbívoros utilizam seus incisivos e caninos, os quais encontram-se frontalmente e apenas na mandíbula, tá, inferior, para rasgar folhas de plantas. Então, observe aqui a dentição com uma disposição adaptada ao tipo de alimentação, pessoal. Aqui nós podemos observar também alguns tipos de dentição para diferentes grupos zoológicos, né? Nós temos aqui em A, por exemplo, né, dentes de uma raposa cinzenta, aqui, olha, na imagem à direita do monitor dos senhores, né, um carnívoro mostrando os 4 tipos de dentes, tá? Como vocês podem observar aqui, olha, incisivos, caninos, premolares e molares. Em B aqui, nessa imagem, o que é que nós temos, né? Temos aqui uma dentição representativa das marmotas, que seria aqui esse animal. O que é interessante destacar aqui, no caso das marmotas, são esses dentes aqui, pessoal, que são os incisivos, né? Que continuam a crescer ao longo aí da vida do animal.
Então, observe que ela utiliza esses dentes incisivos justamente para roer. Daí a necessidade desses dentes continuarem, né, crescendo conforme eles são desgastados. E aqui por último, na imagem em C, né, nós temos o veado de cauda branca, como vocês podem observar aqui nessa imagem do canto inferior direito da tela dos senhores. Então ele apresenta aqui, olha, premolares, vocês podem estar observando aqui, olha, e molares achatados, tá? Apropriados para moer, tá? De acordo com a alimentação desse animal, né? No caso, aí se trata de um animal herbívoro. A digestão ela pode ser intracelular e também extracelular. Nós temos basicamente aí, né, a nível celular esses dois tipos de digestão. Então, nos eucariotas unicelulares e esponjas, a digestão ela é completamente intracelular, pessoal. Seria uma digestão intracelular, pessoal. Se nós tirarmos aqui esse prefixo inicial, né, esse intra, nós teríamos aqui, olha, celular, né? Então, uma digestão que ocorre dentro da célula. Então, nessa imagem aí, no canto esquerdo da tela dos senhores, vocês podem observar o que? Os lisossomos, olha, bem claro, os lisossomos contendo enzimas digestivas, tá? Produzidas no interior da célula pelo complexo de Golgi, olha, complexo de Golgi. Então, depois disso, os lisossomos fundem-se, tá, aos vacúolos, no caso agora é vacúolo alimentar, e liberam essas enzimas digestivas, tá, como vocês podem estar observando aqui dentro, né, dessa vesícula que formou aqui o endossomo, como vocês podem estar observando. E os produtos úteis da digestão são o que? Absorvidos, e os resíduos são o que? Expelidos, como vocês podem estar aqui, olha, observando através do processo conhecido como exocitose, pessoal. Então, isso aí é uma forma do organismo realizar a digestão intracelular. Mas é importante ressaltar, né, que existem limitações para esse processo de digestão intracelular. E a principal limitação é o tamanho das partículas que vão ser fagocitadas. Porque você deve imaginar que partículas muito grandes teriam de fato uma certa dificuldade em serem fagocitadas. Então, nós temos uma primeira limitação quando nós pensamos aí nesse processo de digestão intracelular. É importante ressaltar também que a digestão intracelular ela ocorre, tá, em organismos unicelulares, tá? Como nós podemos ver aqui nessa imagem, em que nós temos um protozoário que está fagocitando um paramécio, seja outro protozoário, né? Então, aqui nesse caso, você observa que realmente a partícula ela é muito grande, mas de qualquer forma, né, esse organismo eucarioto unicelular, ele consegue realizar aqui o processo de fagocitose. É importante ressaltar que algumas células do nosso sistema de defesa também estão associadas com o processo de fagocitose, especificamente de agentes patogênicos externos, como por exemplo vírus e bactérias que possam estar causando lesões ao nosso organismo. Os sistemas digestivos mais simples são as cavidades gastrovasculares, que se conectam ao ambiente externo através de uma única abertura. Então, ao longo do processo evolutivo, os organismos começaram a realizar o processo de digestão não apenas através da via anterior que nós vimos, que é o caso da digestão intracelular, mas também através de uma outra via que seria a digestão extracelular, onde o processo de quebra de macromoléculas em suas unidades menores inicia fora da célula. Tá? Então aí um esboço desse projeto inicial de sistema digestório pode ser encontrado de forma bem simplificada onde? Nos quinidários, pessoal. Então, aqui na imagem nós podemos observar, por exemplo, né, representantes dos quinidários, como é o caso aqui dos pólipos e das medusas. Temos um representante de cada. Então, aqui você já consegue observar a cavidade gastrovascular. Aqui, olha um detalhe, cavidade gastrovascular.
E aqui também, olha, a cavidade gastrovascular, por onde vai entrar o que? O alimento que será digerido, pessoal. Muito interessante. Aqui tem uma imagem para vocês de uma medusa. Então, resumindo, as limitações da digestão intracelular foram resolvidas com a evolução de um sistema alimentar, como vocês podem estar observando, no qual ocorre a digestão extracelular de grandes quantidades de alimento. Nos quinidários, por exemplo, a digestão intracelular completa a quebra dos alimentos iniciada na cavidade gastrovascular. Aqui, pessoal, como vocês estão podendo observar. Ou seja, esse animal, assim como os plateumintos, utilizam tanto a digestão intracelular como a extracelular, que ocorre fora das células. Tubos digestivos possuem uma abertura em cada extremidade. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. Então, o sistema digestivo da maioria dos animais são tubulares, formando uma boca que ingere o alimento, né? Bom, pelo menos esse é o objetivo primário da boca, a ingestão de alimentos. As moléculas são digeridas e absorvidas ao longo do tubo digestório e os dejetos são eliminados através de um ânus. Então vamos analisar na imagem seguinte melhor essa estrutura. Então, como vocês podem estar observando aqui, nós temos compartimentos para digestão e absorção. Então, aqui, olha, entre a boca e o ânus que elimina, existem regiões especializadas para digestão e absorção de nutrientes, né? Como vocês podem estar observando aqui, ó, na minhoca, na barata e aqui no mamífero, que no caso é o coelho, tá, pessoal? Então, aqui, olha, em vertebrados, que é o caso aqui, olha, do mamífero, você observa essas regiões aqui, olha, para a recepção do alimento, a condução, é o caso do esôfago, o armazenamento, né, inicial, que é o estômago, também digestão, trituração, no caso das aves, elas têm moela. Aqui nós também temos a digestão final e absorção, tá? Através aqui dos intestinos, como vocês podem observar, especificamente o delgado. E também nós temos a absorção de água e concentração de sólidos, que ocorre aqui no intestino grosso. Essa analogia dos vertebrados também serve para insetos. Como vocês podem observar aqui, eles possuem estruturas semelhantes a dos vertebrados, com algumas particularidades, naturalmente, aqui, ó, como os túbulos de Malpighi, tá? Que são órgãos excretores. Tá? Lembrando, né, que os túbulos de Malpighi recebeu esse nome em homenagem, né, ao italiano Marcello Malpighi. Nos vertebrados, a parede do intestino é ricamente dobrada, com as dobras individuais formando o que nós chamamos de vilosidades, as quais apresentam, por sua vez, células com microvilosidades, pessoal. Então, analisando aqui a imagem seguinte, você pode observar, né, maior área de superfície intestinal também significa maior absorção de nutrientes. Então, por isso que nós temos desde anelídeos, por exemplo, aqui, olha, até os seres humanos, você observa, né, que as células aí do trato gastrointestinal apresentam as suas microvilosidades e estão em regiões com vilosidades, olha, justamente para aumentar aí a área de superfície. E então, resumidamente, né, os tubos digestivos da maioria dos animais evoluiu para maximizar sua área de superfície, o que de fato é muito importante aí para a obtenção eficiente dos nutrientes, pessoal. Então aqui no detalhe vocês podem observar as microvilosidades, tá, presentes aí nessas células epiteliais, tá, que são encontradas no trato gastrointestinal, aqui especificamente nos intestinos. Trato gastrointestinal. Em relação à questão das funções e processos do trato gastrointestinal, pessoal, vamos começar a analisar agora um pouco sobre a anatomia e sobre a função dos diferentes componentes desse trato. Então, inicialmente, o trato gastrointestinal, ou trato GI, como alguns falam,
É um tubo longo que possui paredes musculares revestidas com epitélio, né, tecido epitelial, e é fechado por um esfíncter de músculo esquelético em cada extremidade. Então, só fazendo uma comparação aqui entre o trato gastrointestinal humano com os outros sistemas, né? Sistema respiratório, sistema urinário, sistema circulatório, você observa uma integração entre todos os sistemas. E é muito importante sempre termos essa visão, né? E semelhante a outros sistemas, o trato gastrointestinal ele permite, né, um contato do lúmen, por exemplo, aqui, olha, o lúmen do estômago ou dos intestinos com o meio externo. Isso eventualmente acaba gerando a proliferação, né, e inicialmente a entrada de uma série de micro-organismos. Boa parte desses micro-organismos não são maléficos à nossa saúde. O ponto negativo é quando eventualmente você tem aí algum organismo microbiano que seja patogênico, como por exemplo a bactéria H. pylori, né? Ela pode eventualmente estar associada aí a casos de gastrite. Mas no geral, o nosso trato gastrointestinal ele funciona justamente de forma integrada com os demais sistemas do corpo humano. A função primária do trato gastrointestinal é transportar os nutrientes, também a água e os conhecidos eletrólitos do meio externo para o meio interno do corpo, né? Então, esse material ele entrou aí, né, através da cavidade bucal, primariamente, como vocês podem já estar cientes, e esses nutrientes, por exemplo, precisam chegar a diferentes partes do corpo. Então, por isso que é necessário um transporte. E o trato gastrointestinal justamente tem essa função primária aí de promover esse transporte, naturalmente em parceria aí com outros sistemas. Então, a digestão ela é feita por enzimas que transformam as macromoléculas, ou seja, presentes aí nos alimentos, em moléculas pequenas, o bastante para serem o quê? Absorvidas pelo corpo, sem que ocorra a autodigestão. Então, aí você também tem uma função muito importante, né, do trato gastrointestinal, essa transformação das macromoléculas em unidades menores, as quais vão poder ser o quê? Transportadas, pessoal. Então, continuando, outro desafio que o sistema digestório enfrenta diariamente é o balanço de massa, o que seria equilibrar a entrada com a saída de líquido. Então, vamos compreender melhor como é esse processo. Então, aqui na imagem seguinte, você observa, né, o balanço de massa no sistema digestório, tá? Então, você tem aqui, olha, nessa coluna aqui do lado esquerdo do monitor de vocês, é possível observar que, olha, entrada de líquido no sistema digestório. Então, aqui nós temos a ingestão, né, de alimento e bebida corresponde a aproximadamente aqui 2 litros. Olha só que interessante, né? E nós temos que o restante, em torno aí de 7 litros, olha, está associado ao processo de secreção, como nós vamos ver um pouco mais na frente. Então, você tem aí 2 mais 7, que dá 9. Então, você tem o que? 9 litros, tá? Que acaba entrando aqui no lume do trato gastrointestinal. Então, se você tem aí 9 litros que entram, você precisa ter o quê? 9 litros que são removidos do lume, né? E essa remoção desse volume que entra no lume pode se dar de diferentes maneiras. Por exemplo, através da absorção e também através da excreção, pessoal. Então, no caso aqui da absorção, né, que nós temos líquido removido do sistema digestório por absorção, ela pode ocorrer onde? No intestino delgado, também no intestino grosso. E o restante que sobra é eliminado através das fezes. Então, para manter a homeostasia, o volume de líquido que entra no trato gastrointestinal por ingestão, tá? Ou secreção, que é esse caso aqui, deverá ser igual ao volume que deixa o lume, pessoal, que deixa o lume, ou seja, as cavidades internas do trato gastrointestinal, ou por absorção ou por secreção.
Para enfrentar o desafio de repelir invasores externos, o trato gastrointestinal possui o quê? Mecanismos de defesa, que incluem, olha, muco, enzimas digestórias, ácido, tá? E o tecido linfático associado ao intestino. São aí, digamos, mecanismos que vão evitar com que as pessoas, por exemplo, adoeçam, né, ao consumir um alimento que possa conter algum tipo de patógeno. No geral, o sistema de defesa costuma ser eficiente para grande parte dos micro-organismos que acabam entrando no trato gastrointestinal. O corpo humano, ele enfrenta esses desafios aí, por exemplo, de combater agentes patogênicos, ao mesmo tempo que coordena os 4 processos básicos do sistema digestório, que seriam aqui, olha, digestão, absorção, secreção e motilidade, pessoal. Então, nós vamos analisar agora com calma cada um desses processos básicos. Então, nós temos aqui a digestão. O que seria a digestão? É a quebra química e mecânica dos alimentos em unidades menores. Então, nós temos aqui um alimento que é ingerido. Então, esse alimento aí, ele é formado, por exemplo, por macromoléculas. Se nós formos pensar aí nas proteínas, essas proteínas, por sua vez, são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. Então, uma das funções da digestão é justamente permitir que o organismo tenha acesso a esses aminoácidos. Só que eles vieram em unidades maiores, né, formando aí os polipeptídeos. Então, a digestão tem como finalidade justamente essa quebra, que pode ser tanto mecânica quanto química, como vocês podem estar observando, né? Inicialmente, a digestão ela começa na boca, por uma ação mecânica aí da mastigação, e também química, né? Através da saliva. Nós temos aí, por exemplo, uma enzima chamada pitialina presente na saliva. Então, a digestão ela começa realmente bem um processo aí de aquisição dos alimentos, pessoal. Aí aqui só na imagem, né, para destacar melhor, nós temos aqui, olha, o lume do trato digestório, né, o lume, né, essa cavidade oca aqui. Nós temos aqui a parede, né, tecido, nesse caso aqui, olha, você observa o epitelial. E aqui, olha, nós temos o líquido intersticial e aqui os vasos sanguíneos, né. Nós também temos a absorção, que é a transferência ativa ou passiva, né, dependendo se ocorreu ou não gasto de energia, de substância do lume, claro, desse interior, tá, do trato gastrointestinal para o líquido extracelular. Então, nós temos aqui, olha, um detalhe, olha, a absorção, né, onde esses nutrientes, por exemplo, vão justamente o que? Ser transferidos, nesse caso aqui, absorvidos. E a finalidade é passar essas substâncias aqui para o sistema circulatório, por exemplo, para ocorrer o transporte dessas moléculas para as diferentes partes do corpo humano. Então, continuando, nós também temos, olha, a motilidade, que seria o que? O movimento de material no trato gastrointestinal, como resultado de contrações musculares, especificamente, né, do músculo liso. Essas contrações, muitos dos senhores já ouviram falar delas. Entre elas, nós temos os movimentos peristálticos, né? O peristaltismo, que vai deslocar o alimento, por exemplo, do ponto A para o ponto B. Então, isso é uma das funções básicas aí do trato gastrointestinal, a motilidade. E, por último, aqui nós também temos a secreção. Então, a secreção refere-se tanto à transferência transepitelial, né, de água e íons do líquido extracelular, pessoal, aqui, ó, líquido extracelular, que nós temos o processo aqui de secreção, e esse material ele vai para o lume, aqui, ó, para o lume, como vocês podem estar observando, é o lume do trato gastrointestinal. Quanto à secreção, também se refere à liberação de produtos das células epiteliais, ou seja, essas células epiteliais elas também conseguem secretar alguns produtos, como nós vamos ver um pouco mais à frente, né? E que são importantes para o processo de digestão, por exemplo. Então, continuando, vamos ver um pouco sobre a anatomia do sistema digestório. Tá?
Então aqui, olha, o sistema digestório inicia na cavidade oral, ou seja, aqui na boca, a qual atua como um receptáculo para o alimento e onde começa o processo de digestão. Então nós temos na boca aqui algumas estruturas que participam desse processo, como é o caso aí das glândulas salivares, pessoal. Nós vamos ver um pouco mais sobre elas à frente. Então o que nós temos aqui, olha, uma vez deglutido, o alimento move-se pelo trato digestório, enquanto secreções são adicionadas a ele pelo fígado e pelo pâncreas, né? Como você pode observar aqui, né? Nesse caso, nós temos aqui, onde destaque o fígado e também aqui o pâncreas, né? Que são órgãos acessórios que contribuem secretando enzimas e também outras substâncias para o trato gastrointestinal. O que mais nós temos? Os produtos da digestão são absorvidos através do epitélio e vão para o sangue, onde são distribuídos para todo o corpo, né, através do sistema circulatório. E aí você para pensar, os resíduos no lume, né, ou seja, aquele material que não é absorvido, que acontece com ele, precisa ser o quê? Eliminado, né, através das fezes, por uma estrutura conhecida como ânus. Então, continuando, a parede do trato gastrointestinal possui 4 camadas. Então, embora existam variações de uma porção do trato gastrointestinal para outra, a parede consiste em 4 camadas básicas, pessoal. Quais seriam essas 4 camadas? Nós temos aqui a camada mucosa, isso aí pegando a partir do lúmen, tá? Nós temos a submucosa, nós também temos a muscular externa e nós também temos a camada serosa. Então vamos analisar aqui na imagem seguinte um pouco sobre essas camadas. Então aqui nós temos o estômago, tá? Por exemplo, né? Então aqui, se nós formos pegar uma vista seccionada do estômago, como vocês podem observar aqui, olha, no estômago a área de superfície é aumentada por invaginações, olha, estão observando aqui, olha, por invaginações chamadas de glândulas gástricas, tá, pessoal? Então aqui vamos analisar as estruturas que estão compondo aqui essas 4 camadas do estômago. Então, inicialmente nós temos aqui, olha, a camada mucosa, como eu comentei anteriormente para vocês. Nós temos aqui, olha, a submucosa, né, que fica logo embaixo da mucosa, por isso recebe esse nome. E aqui nós também temos a muscular externa. Observem aqui uma coisa muito interessante, que na muscular externa você tem uma camada circular, né, de músculo, aqui, olha, da musculatura aqui no estômago, né, e você tem uma camada longitudinal. Observe aí que é muito interessante que essas fibras musculares elas estejam em sentidos diferentes, pessoal. Isso aí ajuda nos movimentos de contração e de relaxamento do estômago. Isso é muito interessante, tá? E por último aqui nós temos a camada serosa, tá? Que é a última camada mais externa, se nós formos levar em consideração do lúmen, tá? Para o interior do órgão, pessoal. Tranquilo? Então, se nós formos analisar aqui agora no intestino, né? Como vocês podem observar, que olha, a estrutura do intestino delgado, aqui, olha, no detalhe, né? Aqui você tem, olha, uma vista seccionada do intestino delgado. Então, a área da superfície intestinal é aumentada por vilosidades. Estão observando aqui, olha, vilosidades, olha, semelhantes a dedos e por invaginações, chamadas de criptas. Então, observem aqui, olha, estão vendo essas invaginações aqui? Olha? Aqui você tem as criptas e aqui você tem as vilosidades, tá? Isso é uma coisa bem interessante. E aqui também você pode observar, né, as 4 camadas. Então vamos lá, ó, temos a camada mucosa, tá? Aqui no detalhe. Nós também temos a camada submucosa. Observe que na camada submucosa, né, semelhante àquilo que você observou lá para o estômago, você tem aqui, olha, uma grande rede aqui de vasos sanguíneos, pessoal. Artérias e veias na submucosa. Isso é muito interessante. O que mais nós temos? Olha, a muscular externa. Observe mais uma vez aqui a disposição das fibras musculares, né, em sentidos contrários, né,
como se ela estivesse formando aqui, olha, um traçado. E isso é muito interessante porque ajuda nas contrações e relaxamentos aqui da musculatura do intestino. E por último aqui a camada serosa, né? Camada assim mais externa que nós temos aqui, que forma as 4 camadas do trato gastrointestinal. Então, continuando, né? O que nós podemos observar? Na camada mucosa, tá? O revestimento interno do trato gastrointestinal é constituído por uma camada de células epiteliais, né? Aí eu estou comparando aqui, olha, a camada mucosa do estômago e a camada mucosa do intestino. Observem aqui, olha, semelhanças e diferenças entre elas, pessoal. Então, continuando, nós também temos aqui, olha, a lâmina própria, como vocês podem estar aí observando. Vou destacar aqui para vocês, olha, a lâmina própria. O que mais nós temos aqui, olha, a muscular da mucosa, né? Como vocês podem observar aqui, olha, a muscular da mucosa, olha, viu? Em relação à submucosa, a submucosa também, olha, submucosa, aqui no detalhe também, olha, a submucosa. Então, a submucosa ela é composta de tecido conectivo com vasos sanguíneos e linfáticos maiores. Como vocês podem observar aqui, olha, vasos sanguíneos, veias e artérias, olha, veias e artérias. Esses vasos linfáticos maiores, tá, também estão presentes aqui, além do plexo submucoso, né? Como vocês podem estar observando aqui, olha, plexo submucoso. Por sua vez, a muscular externa, né? Então, aqui um detalhe, olha, a muscular externa, e aqui também, tá? Ela possui 2 camadas de músculo liso, uma circular interna e outra longitudinal externa. Como vocês podem estar observando aqui, olha, aqui no detalhe para vocês, tá? Então, aqui você tem essa camada, tá? Essa camada aqui, olha, circular e outra longitudinal, aqui no detalhe, olha, circular e outra longitudinal, além do plexo mientérico, né? Isso aí é muito importante a gente não esquecer, tá? O plexo mientérico tem nas duas. E por último, a camada serosa, né? Camada aqui, ó, essa última camada aqui de baixo, né? Forma a cobertura externa de todo o trato digestório, né? Então, essa função aí de revestimento é realmente muito importante, pessoal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre motilidade. Então, a motilidade no trato gastrointestinal tem 2 propósitos. Então, vamos lá. O primeiro deles é transportar o alimento da boca até o ânus, né? Fazer esse papel aí de transporte. E a outra função seria o que? Misturá-lo, né? Enquanto esse alimento está sendo transportado, por exemplo, de um órgão para o outro, aí eu vou citar aí do estômago para o intestino, o que acontece? Esse alimento ele precisa ser o que? Misturado. É isso que nós podemos observar aí como segunda função do trato gastrointestinal em relação à motilidade, né? Então, observe que, olha, misturá-lo mecanicamente para que ele possa ser quebrado em partículas pequenas, pessoal. Então, vejam bem, regiões diferentes apresentam diferentes tipos de contração. Então, nós temos aí, olha, as contrações tônicas, que são mantidas por minutos ou por horas. Nós também temos as contrações fásicas, com ciclos de contração e relaxamento que duram apenas alguns segundos. Então, observe aí que as contrações elas são diferentes, por exemplo, em relação à sua duração. Então, a contração e o relaxamento do músculo liso são associados com ciclos espontâneos de despolarização, pessoal. Observe aí o sistema nervoso atuando nesse processo aí de contração e relaxamento da musculatura. Aí, continuando aqui, olha, e repolarização, conhecidos como potenciais de ondas lentas. Então, vamos dar uma analisada aqui melhor nesse gráfico para podermos compreender o processo. Então, nós temos aqui um tempo, olha, no eixo aqui da abscissa e aqui no eixo da ordenada nós temos o que? Olha, o potencial de membrana, no caso aqui em milivolts. Então, vocês podem observar aqui um gráfico na parte superior e, digamos, aqui um outro gráfico na parte inferior, né? Você teria aqui 2 gráficos formando um gráfico maior, podemos assim dizer, né? Então,
Então, nesse gráfico aqui de cima, o que nós podemos observar? Nós temos aqui onda lenta, né? E nós podemos aqui um limiar, né? Então, aqui você olha o potencial de ação que é formado. Observe que interessante. Então, você pode perguntar, mas o que seriam essas ondas lentas, né? Então, essas ondas lentas são ondas de despolarização espontâneas, né? No próprio músculo liso, né? Do trato gastrointestinal. Olha que interessante. Então, quando essas ondas lentas elas atingem um limiar, elas podem disparar o que? Um potencial de ação, como vocês podem estar observando. E quando nós temos potencial de ação, nós vamos ter o que? A contração da musculatura, pessoal. Olha só que interessante. Isso que eles aqui, olha, os potenciais de ação são disparados quando os potenciais das ondas lentas atingem o limiar, né? Para que o potencial possa ser disparado. E quando você tem aí o potencial sendo disparado, você tem aí essa associação com a contração muscular. Observe que aqui nesse caso, olha, o limiar não foi atingido e aqui também não foi atingido. Então, quando o limiar não é atingido, você não tem a contração muscular. Você só vai ter a contração muscular quando esse limiar ele for atingido. E uma outra coisa importante também é o seguinte, pessoal, que essa contração ela está associada ao tipo de potencial de ação, com relação, por exemplo, à sua amplitude e à sua frequência. É isso que diz aqui, olha. A força e a duração da contração muscular são diretamente relacionadas à amplitude e à frequência dos potenciais de ação. Olha só que interessante, pessoal. Uma outra curiosidade com relação aos tipos de células que são responsáveis justamente por gerar essas ondas lentas, né? São as chamadas células intersticiais de Carral. Esse nome Carral é uma homenagem ao pesquisador espanhol que descobriu essas células. Observe só que interessante. Então vamos ver aqui na imagem seguinte, né? Um pouco melhor essas células aqui, ó. Vocês estão observando aqui no detalhe, olha. Nesse corte transversal da parede aí do intestino, você observa as células intersticiais de Carral aqui, ó, no detalhe. Então essas células intersticiais de Carral, né? Que são células musculares lisas, modificadas e localizadas entre as camadas de músculo liso e os complexos nervosos, né? Como vocês podem estar observando aí, né? Então, elas podem atuar como intermediárias entre os neurônios e o músculo liso e serve como um tipo de marca-passo que desencadeia a contração dos intestinos. Então, observe só como essas células elas são bem interessantes, pessoal. Então, uma coisa também que a gente pode destacar aqui na imagem, né, é que essa contração aí dos intestinos elas estão associadas aí ao sistema nervoso autônomo, como se vai ser visto um pouco mais à frente, né? Aqui nós temos, olha, a inervação parasimpática e também nós temos a inervação simpática, né, com funções aí um pouco distintas entre elas. Então, isso aí nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, continuando, as contrações musculares no trato gastrointestinal ocorrem de acordo com 3 padrões gerais. Então, o que nós temos aqui? Olha, complexo motor migratório ocorre entre as refeições. E aí você pode perguntar, o que seria esse complexo motor migratório? Bom, esse complexo motor migratório é uma espécie de faxina ou limpeza, né, que varre as sobras do bolo alimentar e bactérias do trato gastrointestinal superior para o intestino grosso, né? Então, observa que você tem essas contrações em período em que você não está se alimentando, que você não está comendo nada. Aí, continuando, nós também temos aqui, olha, a peristalse e as contrações segmentares, né, que ocorrem durante e após uma refeição. Tá? Então, observe que são coisas aí bem diferentes. Então, aqui vamos analisar, né, o complexo motor migratório, tá? Que é justamente essa faxina aí que ocorre no trato gastrointestinal em períodos que você não está se alimentando. Digamos que seria quando você está aí com o estômago vazio. Mesmo assim, você ainda tem, olha, o movimento, né, as contrações musculares que acontecem aí no seu trato gastrointestinal. Aí você observa aí as setas indicando essa direção aí, em que o objetivo é deslocar, né,
o bolo alimentar ou os micro-organismos ao longo aí do trato gastrointestinal, né? Lembrando que quando eu falei que em bolo alimentar é aquele bolo que sobra, tá? Aquilo que restou de uma refeição que já faz um bom tempo, tá? Que você se alimentou. Então aí é realmente uma função de faxina. Continuando aqui, em relação à peristalse, tá? Então a peristalse, o que nós podemos destacar? Que são ondas progressivas de contração que se movem de uma seção do trato gastrointestinal para a próxima. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos aqui uma contração da musculatura lisa. Isso ajuda o que? A empurrar o bolo, né, alimentar de um ponto para outro. Né? Então, isso aqui seria a nossa peristalse, né? Está associada aí ao peristaltismo. Né? Isso ocorre em órgãos importantes, como, por exemplo, o esôfago, pessoal. E é por esse motivo que você pode, por exemplo, né, comer um sanduíche de cabeça para baixo, né, que o alimento ele vai ser direcionado do esôfago para o estômago. Agora, só não tente fazer isso com algo líquido, né, no caso da água, e aí realmente não vai dar muito certo. Então, continuando, nas contrações segmentares, né, o que nós temos? Segmentos curtos de intestino contraem e relaxam alternadamente. Então, você pode observar aqui na imagem, né, esse movimento ele é diferente da peristalse. Né? Então, você tem aqui que esse movimento de contração está mais associado ao quê? Né? A fazer a mistura do material que está dentro aqui do lúmen. E isso também ajuda, né, a fazer com que esse material ele possa ser o quê? Absorvido aqui pela parede, né, do lúmen, do trato gastrointestinal. Né? Então, observe que essas contrações segmentares têm justamente essa função de misturar e possibilitar o aumento aí da absorção. Então, de um modo geral, né, essas foram as informações sobre a questão da motilidade. Bom, e em relação à secreção, nós temos o seguinte, pessoal. Lembrando lá, né, que dos 9 litros de líquido que entram no trato gastrointestinal, né, nós vimos anteriormente que 2 litros eles eram causados justamente pela ingestão. Então aí nós temos o que? 7 litros vão vir da onde, pessoal? Da água corporal, secretada junto com as enzimas e o muco, né? Então a maior parte do líquido dentro do trato gastrointestinal ele vem aí do próprio organismo, através aqui da secreção. Então vamos analisar melhor a imagem seguinte para compreendermos melhor o processo. Então, como vocês podem observar aí, nós temos justamente o que? Que 7 litros, né, de material aqui, olha, de líquido, né, que vai para o trato gastrointestinal, é o produto da secreção, né, e apenas 2 é o resultado da ingestão, pessoal. E aí você tem 2,7 que dá lá os 9 litros, né, que entram no lume. Então, vocês podem observar aqui na imagem seguinte, nós temos aqui, olha, a secreção, né, como um mecanismo muito importante associada aí ao processo de digestão, tá, que ocorre no trato gastrointestinal. Então, continuando, uma grande parte do líquido secretado pelo trato gastrointestinal é composto de, vamos analisar, nós temos aqui, olha, íons, como por exemplo o íon sódio, o íon potássio, o íon cloreto, o íon bicarbonato e íons H+, né, que são secretados, né, para o lume e depois o que reabsorvidos. Né? Vamos depois analisar direitinho como é que esses processos ocorrem. Nós também temos o que? Olha, água, que segue o gradiente osmótico criado pela transferência de solutos de um lado do epitélio para o outro. Então, quando nós temos, por exemplo, alguns íons como o íon sódio, que são transportados para o lume, a água ela acaba o que? Seguindo aí esses solutos, de acordo aí com o gradiente osmótico. Os transportadores de membrana do trato gastrointestinal, localizados na membrana basolateral, como nós vimos lá no assunto anterior sobre fisiologia renal, contém o que? Olha, sódio, potássio, ATPases, ok?
E nós também temos aqui, olha, os cotransportadores. Quais seriam? Temos de dois tipos aqui, olha, chamado de simportador e também os antiportadores, pessoal. No caso aqui, o simportador, né, que eu posso destacar para vocês, é o sódio potássio. E aqui os antiportadores, nós também temos para o íon cloreto, o íon bicarbonato. Nós também temos aqui, olha, para o íon sódio e o íon hidrogênio, e o hidrogênio e o íon potássio, tá? Só lembrando aqui que simportador e antiportador se referem justamente ao deslocamento de íons, ambos no mesmo sentido, no caso do simportador, e em sentidos contrários, no caso dos antiportadores. E nós também temos aqui, olha, canais iônicos, né, que incluem o canal de sódio, canal de potássio, o canal de cloreto, tá, que são canais iônicos que permitem a passagem desses íons. Mas, para ficar um pouco mais fácil a compreensão aí de todos esses transportadores de membrana, vamos analisar melhor a imagem seguinte. Aqui, resumidamente, nós podemos observar, né, os principais tipos de transportadores de membrana. Nós temos o que, olha, as proteínas que formam canais iônicos, ok? Então, esses canais iônicos, eles permitem a transferência de íons, por exemplo, através do líquido extracelular e do líquido intracelular, né, em diferentes sentidos, depende aí do tipo de íon e do seu gradiente de concentração. E nós também temos aqui uma subdivisão desses canais iônicos, né, que são canais abertos ou fechados, dependendo da ação de portões, como vocês podem estar observando aqui, e canais que costumam ficar sempre abertos, né? Então, por exemplo, aqui canais de potássio é um exemplo desse tipo de canal aqui, tá? E aqui desse lado nós temos proteínas que facilitam aí o transporte de alguns íons, né? E aqui nós podemos observar, né, de um modo geral, olha, as proteínas transportadoras, elas criam condições para o transporte de íons, mas elas sempre impedem que o meio extracelular entre em contato direto com o meio intracelular, porque sempre de um dos lados vai estar o que? Fechado, ó, viu? Aqui não, aqui os dois lados vão estar o que? Abertos, né? Passagem para os íons se deslocarem de um lado para o outro. E entre essas proteínas que nunca formam canais totalmente abertos, o que nós temos? Nós temos subgrupos, né? Transportadores uniportes, são aquelas proteínas que favorecem o transporte aí de um único tipo de íon, uma molécula, é o caso aqui da glicose, tudo bem? Nós temos aí os transportadores simporte, em que os íons ou moléculas são deslocados no mesmo sentido, como vocês podem estar observando. E por último aqui os transportadores antiporte, em que as moléculas ou íons elas são deslocadas sempre em sentidos opostos. Então, continuando, primeiro trabalhar a questão das secreções, né? Entre elas aqui a secreção ácida. Então, como vocês podem observar aqui, com relação à secreção ácida, né? As células parietais secretam ácido clorídrico, tá? Em torno de 1 a 3 litros no lumen do estômago, fazendo com que o pH aí do lumen do estômago ele fique em um valor aproximado aqui de 1. Vocês podem estar aí observando que realmente é um pH muito ácido, tá? E que por sinal é bem diferente aqui do pH citoplasmático, tá? Que é de 7,2. Então as células parietais elas secretam aí o ácido gástrico, pessoal. Agora vamos ver como é que esse processo ocorre. Então aqui nós temos as células parietais presentes aqui, olha, nessa região aqui da mucosa, como vocês podem estar observando, aqui nós temos as células parietais. E aqui no detalhe, mais embaixo, podemos observar como é que ocorre esse mecanismo aí de produção do ácido clorídrico. Então nós temos aqui, olha, as células parietais, elas bombeiam íons H+, estão observando aqui, olha, na imagem de baixo nós temos o lumen do estômago, temos aqui o líquido intersticial, tá? Esse lumen do estômago é a cavidade interna aí do estômago, tá? Aqui, ó, essa parte de cima. Então, você observa aqui que essa célula parietal, ela consegue o quê? Secretar íons H+, tá?
ele pode ser produzido, por exemplo, aqui, olha, através dessa conversão aqui da água em íons H+, e aqui também você tem a hidroxila. Então, o que você observa, né? O processo ele inicia quando o íon H+, aqui, olha, íon H+, né, esse próton do citoplasma, né, da célula parental, ele é bombeado para o lúmen do estômago, em troca de quem? Do íon potássio. Observe aqui, olha, do íon potássio. O íon potássio entra e o íon H+, ele sai. Então, essa troca ela é feita através aqui dessa, digamos, proteína, como vocês podem estar observando aqui. Vou colocar aqui no detalhe aqui para vocês, olha, através dessa proteína, né, que é a proteína para o íon hidrogênio potássio, a TPase. Em contrapartida, também você observa aqui que o íon cloreto, tá? Aqui no detalhe, vou até destacar aqui, ele segue o gradiente elétrico criado pelo íon H+. Então, movendo-se aqui também para o lúmen. O resultado líquido é a secreção de ácido clorídrico. Então, você tem a união aqui, olha, do íon H+, com o íon cloreto. Aí você acaba tendo aí o ácido clorídrico. Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Pronto. Ficou bem bonito, não foi, pessoal? Então, observa que a célula, no seu interior, ela não tem esse ácido aqui, tá? Não tem a formação desse ácido. Mas ela coloca para o lúmen os elementos necessários para a formação desse ácido. Por isso que aqui o pH ele é muito baixo, tá? Que foi aquele pH em torno de 1, como nós vimos no slide anterior. Enquanto que aqui dentro o pH ele é diferente de 1, tá? Ele é bem maior o pH, indicando que aqui você não tem um ambiente tão ácido quanto você tem aqui. Então, continuando, nós podemos também observar o seguinte, né? Que se o pH ele é muito ácido no lúmen do estômago, o que impede desse ácido corroer as paredes internas do estômago? Em teoria, nada impediria. Mas isso não acontece. Por quê? Então, vamos observar aqui, olha, o lúmen do estômago, né? pH em torno de 1, ou em torno de 2 aí. Só que acontece o seguinte, você tem uma barreira, né? Chamada barreira mucobicarbonato, tá? Então, você tem a produção de um muco e também do íon bicarbonato. Então, sob condições normais, a mucosa gástrica, né, protege a si mesma da autodigestão por ácido e enzimas, pessoal, graças a uma barreira mucobicarbonato que suas células secretam, né? Assim, o muco, né, forma uma barreira física. Você observa aqui, olha, gotículas de muco, olha, célula mucosa gástrica. Então, aqui ela produz aqui o muco. Vocês podem observar aqui, olha, forma uma barreira física. E também essa célula produz aqui, olha, o íon bicarbonato, olha, que é uma barreira química que neutraliza o ácido, né, que é produzido aqui no lúmen do estômago, tá? Aqui nessa região, aqui, olha, dessa camada aqui. Estão observando aqui, olha. Aqui para cima não, aqui pode ficar realmente com pH baixo, que é necessário justamente para ocorrer o processo de digestão e também para eliminar eventuais agentes patogênicos que possam estar vindo junto com os alimentos. Em relação aqui à secreção de bicarbonato, o que nós temos? A secreção de bicarbonato para o duodeno tem a finalidade de neutralizar o ácido proveniente do estômago, né? Porque o alimento ele recebe, né, esse suco gástrico lá no estômago e aí ele vai continuar com esse suco gástrico, né, com pH muito baixo, quando ele for seguir adiante. Então, justamente você tem aí, né, uma ação química que ocorre nas vias seguintes. Então, entre elas, a secreção de bicarbonato, pessoal. Então, como é que isso acontece? As células acinárias do pâncreas secretam enzimas digestórias e as células ductais secretam a solução de bicarbonato de sódio, né? Você pode estar observando aqui. Então, vamos analisar na imagem seguinte melhor como isso acontece. Então, você tem aqui, olha, o pâncreas, né? E aqui você vai ter aí o duodeno. Então, você vai ter essa secreção de bicarbonato aqui para o interior, tá? Do duodeno para neutralizar um pouco essa acidez que vem junto com o alimento lá do estômago, né? Que recebeu o suco gástrico. Então, aqui no detalhe para vocês, né? Olha, as células acinárias, né? Secretam enzimas digestivas. Vocês podem estar observando aqui no detalhe. E as células dos ductos, né? Que secretam o bicarbonato de sódio.
tem essa ação de neutralizar a acidez que vem do estômago, pessoal. Com certeza uma função realmente muito importante. Então, continuando, a produção aí do bicarbonato de sódio ocorre a partir, adivinha do que? CO2, né, e água, pela ação da enzima anidrase carbônica, e é secretado por um trocador de cloreto bicarbonato localizado aqui na região apical da célula, tá? Então vamos analisar melhor esse processo, como ele ocorre na imagem seguinte. Então aqui nessa imagem seguinte, podemos destacar alguns elementos. Nós podemos observar que, olha, uma célula do ducto pancreático, né, uma célula do adenal. Nós temos o capilar sanguíneo, temos o líquido intersticial, e aqui nós temos o lume do pâncreas, né, ou do intestino. Então, resumidamente, aqui nós temos a secreção do bicarbonato no pâncreas, né, ou no duodeno, né. Vocês podem estar observando aqui. Então, aqui nós temos algumas etapas, né. Por exemplo, aqui, olha, na etapa 1, o que nós temos? As células que produzem o bicarbonato possuem alta concentração de uma enzima, né, chamada aqui anidrase carbônica, como vocês podem estar observando. Então, você tem aqui que a anidrase carbônica ela faz essa conversão da água e do CO2, tá? Aqui no íon bicarbonato, juntamente aqui com o íon H+, como vocês podem estar observando. Esse íon bicarbonato, né, que é produzido, ele é deslocado ou transportado para o lume, né, como vocês podem estar observando aqui na ilustração. Mas isso acontece graças à entrada desse outro íon aqui, olha, que é o íon cloreto. Tá? Então, observa que sai o íon bicarbonato e entra o íon cloreto. Né? Isso acontece justamente graças à ação aqui de transportadores na superfície aqui da membrana celular, que fazem essa troca aqui de íons em sentidos contrários, né? Então aí você tem aí o tipo antiporte. E aqui em 2, o que você observa, né? Olha, o cloreto, né, ele entra, tá, na célula, e aqui também você tem que esse cloreto ele pode sair da célula, tá? Você está observando aqui esse canal aqui, então é um canal regulador que atravessa a membrana, no caso aqui é uma proteína, tá? Aqui no detalhe, olha, é uma proteína, tá? Que localiza-se na membrana celular e ali é responsável por controlar a passagem do íon cloreto, né? Então aqui ela permite, por exemplo, a passagem do íon cloreto. Ainda em relação aqui, olha, a etapa 2, você observa aí a entrada de outros íons dentro da célula, né? O íon potássio, íon cloreto e também o íon sódio, né? Vocês podem estar observando todos sendo deslocados no mesmo sentido, tá? Então chamamos aqui que esse trocador ele é do tipo SYMPORT. Aí nós temos aqui, olha, canais abertos para o íon potássio, né? Vocês podem estar observando. E aqui em 3 nós temos, olha, que a água ela acaba seguindo aqui, olha, esse deslocamento de solutos, né, para o lume aqui, olha, do trato gastrointestinal. E o sódio também acaba se deslocando aqui por essa via paracelular. E aqui dentro você vai ter o íon bicarbonato mais o íon sódio, né, que vai passar para cá. E aí a formação de bicarbonato de sódio aqui no lume. Em relação à secreção de cloreto de sódio, tá? As células das criptas no intestino delgado e no colo secretam o cloreto de sódio, que se mistura ao muco para lubrificar o conteúdo intestinal, tá? Então vamos analisar como é que isso acontece. Então inicialmente aqui, olha, nós temos em relação ao intestino, né? Nós temos aqui, olha, as células da cripta, como vocês podem estar observando, e aqui embaixo um pouco desse processo, né? Então as células da cripta, elas secretam soluções de cloreto de sódio, né? Então vamos analisar aqui número 1, né? Como é que isso acontece. Estão observando? Você tem aqui, né, um transportador, né, de sódio, potássio e cloreto, tá? Que possibilita aqui a entrada desses íons dentro da célula. O íon cloreto ele é deslocado para fora da célula, ou seja, estava aqui no meio intracelular e ele é transportado aqui para fora da célula, né, através desse canal para o cloreto.
como nós já tínhamos visto no slide anterior. E aqui em 3 você observa que o sódio ele é o que? Reabsorvido, né? Então o sódio ele sai aqui do meio intracelular e volta aqui para o líquido intersticial. E além disso nós podemos observar o que? Olha, que a água e o sódio eles acabam atravessando aqui por essa via paracelular. Olha só que interessante. Então aqui você acaba tendo a união aqui, olha, do íon cloreto com o íon sódio, né? Formando aí o cloreto de sódio. Em relação às enzimas digestórias, né? Elas são secretadas, né? Ou pelas glândulas exócrinas ou pelas células epiteliais na mucosa do estômago e também do intestino delgado. Além disso que nós temos algumas enzimas digestórias são secretadas na forma inativa de proenzimas chamadas de zimogênios e que devem ser ativadas apenas no lumen do trato gastrointestinal. O pâncreas secreta enzimas digestórias, por exemplo, né? Então você observa aí que a ação dessas enzimas é muito importante para o processo da digestão, pessoal. O muco no trato gastrointestinal ele é produzido por células exócrinas especializadas, chamadas no caso aqui de células mucosas no estômago e caliciformes no caso aí das células localizadas no intestino, pessoal. Então observe aí que esse muco no trato gastrointestinal ele é produzido por diferentes células. Aqui no caso do estômago nós podemos observar as células mucosas aqui, olha, são responsáveis pela produção desse muco, ok? E no estômago nós temos aí as células caliciformes, né? Que secretam, olha, muco dentro do lumen de órgãos ocos, como o caso aí do intestino. Lembrando que esse muco aí tem justamente essa função aí de ajudar na proteção da parede do trato gastrointestinal. Por sua vez, a saliva, né? Não vamos esquecer dessa secreção, realmente, talvez uma das secreções que mais a gente se lembra, né? Que possui a saliva. Então, a saliva é um líquido hiposmótico complexo secretado pelas glândulas salivares, né? Vocês podem estar observando aqui nessa região da boca, nós temos 3 pares de glândulas, né? Nós temos aqui, olha, o primeiro par, né, glândulas sublinguais, né, localizadas aqui embaixo da língua. Nós também temos aqui, né, esse segundo par, que são as submandibulares, tem que destacar aqui para vocês em 2, e as glândulas parótidas, né, aqui em 3. Então aí nós temos 3 pares de glândulas salivares que produzem em média 1,5 litro de saliva por dia. Então não é à toa, né, que entre as secreções que nós temos aí no trato gastrointestinal, talvez a saliva seja aquela que a gente mais esteja habituado aí a estar convivendo com ela, justamente porque no dia a dia nós estamos aí lembrando dela continuamente. E aí nós podemos perceber as células, né, que formam aqui essa glândula estão organizadas aí, lembrando aí cachos de uva. Por isso eles são denominados aí de ácidos. Então o produto da secreção dessas células vai aqui para o interior desses ductos até ser deslocado para o meio externo. Lembrando aí que as glândulas salivares são glândulas exócrinas. Aí continuando aqui, olha, a produção de saliva inicia com a secreção pelas células acinares, ok? De uma solução isotônica de cloreto de sódio, qual é posteriormente reabsorvido e ocorre a secreção de íons potássio e íons bicarbonato, pessoal. Assim, resumidamente, né, as células epiteliais ao longo do ducto, né, elas reabsorvem o cloreto de sódio, então aqui, ó, no destaque, né, elas vão reabsorver e vão secretar o íon potássio e o íon bicarbonato, né? Até que a razão entre os íons no fluido do ducto seja mais parecida com a do líquido intracelular, né? Onde você tem aí uma alta concentração de potássio e baixa concentração de sódio. Uma outra coisa importante, né? A secreção salivar é controlada pelo sistema nervoso autônomo, né? Isso é uma coisa muito interessante. A inervação parasimpática é o estímulo primário para a secreção da saliva, mas também há alguma inervação simpática nas glândulas, né? E uma outra coisa que vale ressaltar
que a produção de saliva ela pode ser desencadeada por certos estímulos, por exemplo, a visão, cheiro e contato, né, com o alimento e até mesmo o pensamento do alimento, né, pode aí fazer as pessoas começarem a produzir saliva. Aqui eu trouxe para vocês uma coisa assim bem curiosa, né? Se vocês forem olhar aqui, você tem uma porção de arroz, tá? Aí você pode perguntar o que isso tem a ver com a secreção de saliva. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá, pessoal? Na China antiga, né, algumas vezes era dado a uma pessoa sob suspeita de crime, né? Por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que ela está em interrogatório, né? Que ela é suspeita de um determinado crime. Então era dado para essa pessoa um punhado de arroz. E tinha que ser arroz seco, tá? Para que essa pessoa pudesse mastigar durante o interrogatório. Aí você vai perguntar, mas por que será que isso era feito? A percepção, né, ou o entendimento dos, digamos, dos chineses era a seguinte, né? Se a pessoa pudesse produzir saliva o suficiente para umedecer o arroz e o engolir, a pessoa ela era considerada inocente, ou seja, a pessoa ela era libertada. No entanto, se seu nervosismo, né, secasse, né, a sua boca e ela não conseguisse, né, gerar nenhuma secreção salivar, essa pessoa ela era considerada culpada. Olha só que coisa interessante, né, utilizar a saliva para saber se alguém é culpado ou inocente de um determinado crime. Aí você pode perguntar, mas isso aí são coisas lá dos tempos antigos. Mas, para surpresa geral, né, pesquisas recentes têm confirmado que o estresse, por exemplo, né, como associado à mentira ou à ansiedade, né, ao ser questionado sobre alguma coisa, diminui o volume de secreção salivar. Olha só que coisa interessante, né? Parece que de fato os chineses eles eram muito sábios, né, pessoal? Então, só aí a título de curiosidade. Então, continuando, falar um pouco sobre a bile, né? A bile é uma solução não enzimática, né, secretada pelos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado. E aqui eu trago para vocês na imagem aqui, olha, os hepatócitos, para vocês visualizarem aqui nessa lâmina aqui de corte histológico. Então, nesse caso, a bile ela é secretada por esses hepatócitos. Aí você pode perguntar quais são os componentes da bile. Bom, pessoal, a bile geralmente ela contém o quê? Sais biliares, que facilitam a digestão enzimática de gorduras. Também possui pigmentos biliares, né, como a bilirrubina, que são os produtos residuais da degradação da hemoglobina. E também possui o que? Colesterol, né, que é excretado nas fezes. Então vamos analisar aqui na imagem essa estrutura presente aí em íntima associação com o fígado. Aqui no detalhe a gente pode ver a vesícula biliar, tá? Estão observando aqui que armazena a bile antes de ser secretada. E aqui nós também temos os ductos biliares, né? Você pode estar aí observando. Então, os hepatócitos são organizados em unidades hexagonais irregulares, denominadas lóbulos. Então, aqui você vê, por exemplo, olha, um hepatócito, aqui, ó. E aqui você vê a unidade em que ele é organizado, né? Os grupos de hepatócitos. Aqui no corte histológico você observa, né? Mais ou menos aqui, ó, no contorno, aqui os lóbulos. Estão observando aqui, ó. E aqui no interior você tem aí os hepatócitos, tá? Aqui, olha, no centro você tem, olha, a veia central, né? Não sei se vocês conseguem visualizar direitinho aqui, ó. Dá para visualizar aí, né? Então aí você observa aí a estrutura, né, organizacional do fígado, onde você tem aí os hepatócitos que secretam aí os sais biliares. E aqui no detalhe nós podemos observar um pouquinho melhor como está organizado aí a função do fígado, né? Então o que é que nós temos, pessoal, né? Aqui no detalhe para vocês, tá? O sangue ele entra no fígado, né, trazendo nutrientes e substâncias estranhas do trato gastrointestinal, né? Por exemplo, bilirrubina, da quebra da hemoglobina. Vocês podem observar aqui, olha. Então aqui tem o fígado, né? E aqui, olha, a entrada aí de sangue trazendo aí essas substâncias, né? Bilirrubina, também traz nutrientes. Isso aqui pela artéria hepática. Aqui no detalhe, olha, artéria hepática. Vocês estão observando aqui, olha. E também o sangue chega até o fígado através da veia porta hepática. Vou colocar aqui no detalhe, veia porta, tá? Do fígado. Estão observando aí? E aí esse sangue também traz nutrientes, traz fármacos, pode trazer aí substâncias estranhas. De modo geral, o que nós observamos, né?
Esse material ele vem aí do trato gastrointestinal. E aqui esse material aqui vem dos tecidos periféricos. E aí vão chegar até onde? Até o fígado. Então aí o que é que nós temos, né? Por sua vez, né? O fígado, o que ele faz? O fígado ele excreta alguns destes materiais, ok, na bile, tá? Como vocês podem observar. Então aqui eu vou colocar um detalhe para vocês, aqui, olha, ducto colédoco, tá? Então você aqui, olha, sais biliares, tem a bilirrubina, né? Que é secretado aí no duodeno, ou seja, o fígado ele pode secretar alguns desses materiais que ele recebe. Outros materiais eles são realmente eliminados na forma de resíduo, né? Através do rim, que um bom exemplo é que, olha, a ureia, tá? Então, olha, metabólitos para tecidos periféricos. Então, alguns podem ser realmente eliminados, né? Através aqui, olha, da excreção. Então, a saída aqui é via a veia hepática, como vocês podem estar observando aqui, olha, no detalhe, olha, veia hepática. Ok? Então, aí você tem que o fígado ou ele faz aí justamente o metabolismo desse material, né, glicose e gorduras, também tem síntese de proteínas, tá? Produção de ureia, né, detoxificação, né, de alguns produtos e também armazenamento de outros. Então observe aí como o rim de fato ele é muito importante, né, para o corpo humano como um todo. Agora nós vamos ver uma animação sobre uma parte do trato gastrointestinal para podermos analisar melhor um pouco sobre essa estrutura e sobre a sua função. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui nessa animação, né, em 3D do corpo humano, nós vamos agora analisar com um pouco mais de detalhes o trato gastrointestinal, né, especificamente aqui o estômago, tudo bem? Então, aqui se você observar, né, de fora para dentro, nós temos aqui, né, esse órgão, né, tão importante para o corpo humano, o estômago. Ele é formado aí por aquelas camadas, né, que nós vimos anteriormente, né, que é a camada mucosa, a camada submucosa, a muscular externa e a camada serosa, né. Então, aqui nós temos essas três camadas, de dentro para fora. Tudo bem, pessoal? Então, analisando um pouco mais, né, a membrana mucosa aí do estômago, né, nós podemos observar aqui, olha, justamente as invaginações, né, que aumentam aí a superfície interna desse órgão. E aqui no detalhe podemos visualizar melhor essas camadas aí do estômago, né. Observem aqui, olha, a camada mucosa, olha aqui, olha, do lume, né, essa parede aqui, olha, interna aqui do estômago, é do lume. Então, né, você vai ter aqui, olha, a camada mucosa, olha, daqui de cima até aqui, nessa região, né, camada mucosa. Aqui você já tem a muscular da mucosa, nessa região aqui, a muscular da mucosa. Daqui para baixo, aqui, olha, nesse intervalo bem aqui, você tem a camada chamada submucosa, tá? Submucosa. E aqui para baixo, nessa região aqui muscular, que você está observando, é a camada muscular externa, tá? Essa parte aqui é muscular externa, tá? No detalhe para vocês visualizarem. E aqui, por último, aqui, olha, nessa região aqui você tem a camada serosa, tá? Vai fazer justamente o revestimento externo aí do órgão, né? Como vocês podem estar analisando aqui, olha, tá? Esse revestimento externo aqui do órgão. Então, analisando novamente aqui, essa parte mais interna do órgão é bem interessante, tá? Então, vamos ver também uma outra coisa importante, né? Produção do ácido gástrico, né? Então, se você visualizar aí na imagem, você tem as células parietais que produzem, né, o ácido gástrico, né? Que é aquele ácido que é produzido quando essas células parietais elas deslocam, né, para fora do meio intracelular os íons H+, né? Como você pode estar observando aqui, ó, deslocam os íons H+, tá? Do meio intracelular aqui para o lume e também os íons cloreto. Então, quando esses íons se associam, eles formam aí o ácido, tá? Clorídrico, tudo bem? Aqui no lume, que torna o pH aqui do lume bastante ácido, enquanto o pH dentro das células não tem esse valor. Então aí só para vocês compreenderem um pouco melhor esse processo aqui no estômago, pessoal.
Nessa animação 3D aqui, pessoal, nós podemos visualizar o sistema digestório, ok? O trato gastrointestinal com os órgãos acessórios, como vocês podem estar visualizando aí. Nós temos aqui, olha, desde a cavidade oral, tá ok? Nós também temos aqui, olha, as glândulas salivares, temos a faringe, temos aqui, olha, o esôfago, né, que realiza aqueles movimentos peristálticos para deslocar o alimento até o estômago. Aqui, ó, vocês podem observar no detalhe, né? Temos os órgãos acessórios, como o fígado, também temos o pâncreas e os intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. Dando uma ênfase um pouquinho maior aqui no intestino delgado, tudo bem? Nós podemos observar aqui, olha, o início dele, olha, no duodeno, e também a divisão dele nessas duas partes, chamadas de jejum e íleo, tá? Lembrando que é no intestino, né, delgado, principalmente, onde ocorre grande parte da absorção aí dos nutrientes. Isso acontece graças aí a essas dobras, né, que nós podemos observar que essas dobras circulares, bem, que aumentam aí a capacidade de absorção dos nutrientes, pessoal. E aqui também nós podemos observar, né, as camadas que formam aqui as paredes do intestino. Então nós temos aqui, olha, a membrana serosa, né, de fora para dentro, olha, a camada muscular, né, longitudinal e circular, como vocês podem observar aqui, olha, a disposição das fibras musculares, olha, de modo longitudinal e de modo circular, tá? E aqui a membrana mucosa, pessoal. Olha só que interessante aqui a gente poder visualizar essa estrutura, tudo bem? Agora, olhando assim com mais detalhe aqui as vilosidades, né, que é um ponto bem interessante para nós estarmos aí analisando, você observa que as vilosidades de fato aumentam bastante a superfície interna aí do estômago e permitem aí o aumento da absorção dos nutrientes, pessoal. Observe que nas vilosidades você tem uma grande quantidade aí de vasos sanguíneos, né, que vão justamente fazer esse transporte de nutrientes que passam aqui, olha, do lume do intestino para os vasos sanguíneos, pessoal, tranquilo? Então, analisando um pouco mais as microvilosidades, como vocês podem observar aí, olha, aqui presente nas células, tá? Vocês observam aí, né, a passagem de partículas, né, aminoácidos, lipídios, ok? Que podem estar passando aqui do lume para os vasos sanguíneos, né? Isso ocorre com mais facilidade devido às microvilosidades, né? Tranquilo, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Um abraço para todos.